Fala pessoal, tudo em ordem? Sou Daniel, sou mais um adicto aí em busca da minha recuperação. Vou comentar aqui no vídeo um tema muito interessante que lixos mentais, uma expressão muito usada pelo Augusto Cury. Você que de repente quer ter uma evolução mental, siga ele, segue as instruções que ele passa. É um sábio. E ele comenta, né, sobre um tema. Eu estava assistindo um vídeo dele, eu achei muito interessante e queria compartilhar essa experiência que eu tive de percepção da expressão que a gente sempre ouve falar desde criança: não leva o desaforo para casa. Hoje eu sou adepto da seguinte formação: ter razão ou ser feliz. Hoje eu busco a felicidade, porque muitas vezes eu busquei a razão. E mesmo que eu não levasse o desaforo para casa físico, eu levava mental, que eram esses lixos que a ciência coloca pra gente como um lixo mental, que fica correndo, fica trabalhando, alimentando tudo que é negativo. Então, um movimento contrário que eu aprendi não, né? Estou desenvolvendo, digamos assim, é carregar somente o que me pertence. Parei de carregar culpas que não são minhas. Da mesma forma, isso serve para eu querer explicar sobre algo que entenderam errado. Eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que a outra pessoa compreende. Por isso existem canais de autoconhecimento, existem várias possibilidades de livros, vídeos, enfim. E o que eu queria passar para vocês aqui é exatamente isso. Tente parar de carregar culpas que não são suas. Pare de guardar os lixos mentais. Num dos vídeos que eu fiz, eu comentei numa partilha de sentimento, eu comentei sobre guardar coisas no cômodo, no quartinho de despensa, no quartinho onde ninguém mexe. Isso é um lixo mental. Então, pessoal, eu sou focado em relação a isso. Eu estou colocando a minha compulsão e a obsessão num projeto que eu acredito muito, num projeto na qual foi me dado como despertar espiritual, dentro de um centro de tratamento, onde me relacionei com um grupo muito grande de adictos em busca da recuperação. E não eram todos, claro, não eram todos que estavam num propósito, mas todos queriam. Isso que é o mais fascinante, todos queriam. Só não encontraram o momento exato de entender, de compreender, de virar chave e dar continuidade. Uma das questões é essa. E eu me recordo que um dia eu tava muito mal e pedi uma ajuda. Pedido de ajuda é fundamental. Fundamental. Eu pedi uma ajuda e a psicóloga não estava lá esse dia, porque ela ia lá de terça e quinta. E ela não estava lá e eu estava muito mal. Estava muito mal emocionalmente. Estava me carregando muitas culpas. Só para vocês terem ideia, eu vim morar na praia, morar no apartamento da minha mãe. Trabalhei aqui por um período de Uber. Depois eu trabalhei com um grande amigo meu, que inclusive ele é padrinho de um grupo anônimo, no qual ele me ajudou muito, muito tempo. E eu vinha fazendo sugerido. Eu estava limpo, eu estava abstêmio, eu estava seguindo e vivendo as dádivas da vida, da minha recuperação.
E conheci uma pessoa, montei uma loja, meu poder superior trabalhou de uma forma tão milagrosamente, tão inesperadamente, porque acredito eu que o contexto da energia positiva gera coisas positivas, e houve essa atração, e o universo me foi grato pelo fato de eu estar corrigindo todas as minhas áreas. E então construí uma loja, consegui desde o começo. Me apareceu uma pessoa, na qual hoje nós não estamos juntos, mas estamos muito bem relacionados em relação ao que foi passado. E aí eu comecei a me sentir mais e mais controlador das minhas vontades. E as minhas vontades são muito insanas, as minhas vontades são muito malucas. E aí nada estava bom. O relacionamento estava ruim, a loja estava ruim, meus comportamentos estavam péssimos. Mas por quê? Porque eu estava tentando entender o que se passava na cabeça do próximo, eu estava tentando aprovação, se não é do meu jeito tá errado. Então isso me confundiu muito, isso me confundiu muito, muito mesmo. E aquilo foi me sufocando de uma forma que as coisas começaram a estacionar. Começou a estacionar o meu desempenho como companheiro, começaram a estacionar o meu desenvolvimento como pai. Eu estava com a guarda do meu filho, ele estava morando comigo, eu já tinha nosso cantinho, e foi indo, eu fui começando a perder aos poucos. E isso começou a me sufocar de uma forma na qual eu comecei a me alimentar cada vez mais desses lixos mentais e me colocando a culpa de que, onde já se viu eu não perceber que essa pessoa não serve para mim, onde já se viu eu perceber que meu filho não está evoluindo, não está sendo educado, onde já se viu os clientes estarem somente hoje para fazer orçamento, que hoje ninguém tem comprador. Eu fiz uma confusão na minha cabeça e não tinha uma válvula de escape. Não estava indo atrás de um poder superior, amoroso e bondoso. Não pedi ajuda. Poderia ser uma ajuda psicológica com um amigo, com a mãe, ou até mesmo com um profissional. Não pedi ajuda para ir num grupo onde toda a certeza do mundo as pessoas me acolheriam, e deixei com que o meu egocentrismo, que na verdade para mim o ego ele funciona da seguinte forma: é eu com muito de mim. Eu quero, eu posso, eu faço, tem tanto eu dentro de mim que não tem espaço para mais nada, mais ninguém, nem para o poder superior. E uma coisa que eu não sei pilotar é a minha companhia comigo. E eu não me suportava ficar comigo. Ai, como era difícil. Então, me veio através de comportamentos, tá? Não foi uma coisa assim, eu vou lá e vou usar. Não. Através de comportamentos. Eu recaí já há algum tempo em comportamentos e não em substância, que era só a cereja do bolo. E aí então eu fui atrás da cereja do bolo e pronto, ela me anestesiou. Quando ela me anestesiou, que de fato, uma verdade tem que ser dita, tá, gente? A droga, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo, ela anestesia, ela dá euforia, porque se não fosse boa, não existiam milhões e milhões de pessoas que estão dependentes dela. O que acontece é o seguinte: o que ela rouba é que dói demais. A propaganda dela, de que ela te dá prazer, te dá euforia, te dá alegria, te dá um monte de coisa, é verdadeira. Porém, esse custo é alto. Esse custo, para mim, foi companhia, foi dignidade, foi respeito, é a única doença que te humilha antes de te matar. Me humilhou.
fez com que eu me apontasse o dedo todos os dias. Eu olhava para o espelho e só via uma sombra, não conseguia olhar nos olhos, não conseguia me identificar, não conseguia ficar comigo. E essa anestesia foi me tirando totalmente de giro quando interromperam esse processo, porque eu não conseguia mais interromper esse processo. Eu estava vivendo para usar e usar para viver. E uma alertabilidade para todos, tá? A maconha, vou te falar isso através de estudo e experiência vivida, eu vi, tá? Não é ninguém falando. A maconha, o beckzinho, o Bob, o que acontece? Ele é um dos maiores destrutivos da sua cabeça. Existem pessoas que estão com o cognitivo atacado, que não conseguem voltar. O pessoal fala, atravessou o espelho. Se você soubesse o sofrimento que é de uma pessoa que não consegue voltar, a dor que é de você ver. Eu estava no centro de tratamento terapêutico, quando chegava o recém-chegado, que a gente ia acolher, ia dar boas-vindas, aquela sensação de você ter o contato com uma pessoa que está vindo da ativa, me remetia de verdade. Uma dor tão profunda de falar que eu estava assim. E em alguns casos, como eu sou grato a Deus por não ter chegado nesse ponto. Dificuldade de falar, dificuldade de compreender, dificuldade de qualquer coisa. E nós lá nos abraçávamos, de dar banho em senhores, meninos novos, que através de remédio, a medicação é o que dava um equilíbrio, não trazia a pessoa na total consciência. E detalhe, para começar a surgir efeitos, o pessoal dizia, o pessoal terapêutico, o pessoal que cuida, né? E nós percebíamos, demora 15 dias, 10 a 15 dias, dependendo do caso. O álcool é um dos maiores vilões. Eu pretendo fazer alguns vídeos mais pra frente, conforme vai, sobre o tema de cada substância. E vou te falar com propriedade, porque eu me dei o direito, a minha escolha de ter sido cobaia de muitas substâncias. Então, de algumas, eu vou saber te falar com total propriedade de efeitos. E aí eu comecei a estudar sobre efeitos, sintomas e o que elas podem arremeter no futuro. O terapeuta na qual que cuida desse centro de tratamento, ele costumava falar que nós somos como se fosse uma vela e o nosso pavio, cada vez que a gente usa, a gente acende e o pavio queima. E uma coisa a gente não sabe, aonde está o nosso pavio? Pode ser a sua última vez, pense nisso. Caso você tenha muita dificuldade mesmo, em ficar limpo, de controlar a compulsão e a obsessão, analise se de repente você precisa ir para um centro terapêutico. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda, não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, é muito nobre você reconhecer que você tem um problema que afeta milhões de pessoas, um problema que pode fazer com que você perca a sua vida, porque você já está com ela perdida praticamente. É um sofrimento tão grande, que você deseja morrer. Eu desejava morrer por causa dessa dor. Então eu usava mais e mais para não voltar à minha lucidez, os lampejos de sanidade, justamente para não sentir essa dor. E isso eu não estou falando de drogas, de bebidas,
Isso é para tudo. Os nossos comportamentos são a peça-chave de todos os problemas. A grande diferença é que algumas pessoas conseguem, ai, como eu queria ser essa pessoa. Você não tem ideia como eu queria ser essa pessoa. De ir ali, tomar uma cervejinha, dar um tirinho, voltar para casa e tá tudo certo. Oh, meu Deus, como eu queria. Eu não consigo. Eu não sou esse tipo de cara. Eu conheço muitas pessoas que não são adictos, que não tem problema nenhum com álcool ou droga. A pessoa vai, fuma o bequezinho dela na praia, daqui 2 meses... Cara, se eu pegar eu não volto mais. Eu não volto mais. Se eu tomar uma cervejinha, eu não tomo uma cervejinha. Eu moro na praia, praticamente, eu moro em frente à praia. E eu vou na praia, faço um movimento contrário de tanta vontade de tudo, de tudo. E aos poucos eu estou trabalhando a minha mente, o meu estado psicológico. Eu tô colocando algumas regras para que os meus comportamentos sejam descartados, todas as minhas vontades sejam descartadas logo de início. Sejam elas com abuso obsessivo por mentir, abuso excessivo por manipular minha mente de comparação. Comparação é um item que é muito forte. Por quê? Eu me comparo, eu me igualo. Pô, mas o cara ali tomou e não deu nada. Eu mereço tomar uma. Eu trabalho pra caramba. Cara, não caia nessa cilada. Isso são mentiras que o seu corpo, que a sua mente criou para que você caia na adicção ativa. Se você é um cara ou uma mulher que, como eu, tem problemas com álcool ou droga, eu sugiro que comece a observar os seus pensamentos. E o primeiro, o segundo e o terceiro que vier na sua mente, descarte. Respire, analise e depois tome a decisão se aquilo vai te fazer bem ou não. Aos poucos, devagar, você vai começando a se curtir, a se amar, a se respeitar. E uma frase que muita gente utiliza é o seguinte: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Obrigado, pessoal. Tenhamos aí um ótimo final de sábado. E qualquer coisa eu vou mandando vídeo. Um abração, fica com Deus.